Olá, hoje são 24 de março, segunda-feira. O boletim direto da notícia já está no ar. Um princípio de incêndio atingiu o Colégio Dom Bosco no início da manhã desta segunda-feira no centro de Manaus. De acordo com testemunhas, materiais plásticos que estavam dentro de uma sala de achados e perdidos pegaram fogo. As aulas do colégio foram suspensas e os alunos foram liberados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada até o local para apagar as chamas. Não houve feridos. O espaço aéreo de Manaus vai ficar fechado por mais de 5 horas durante os Jogos da Copa do Mundo. A medida faz parte do Plano de Segurança Nacional para eventos de grande porte. O problema é que uma média de 5.000 pessoas podem ser prejudicadas. A novidade foi divulgada na página da Força Aérea Brasileira na internet. Durante os dias de Jogos da Copa do Mundo, nas 12 cidades-sede, a aeronáutica vai criar uma área de exclusão. Nesse esquema divulgado, a parte em branco corresponde a uma área reservada. Nela, só será possível trafegar aeronaves com autorização prévia, obedecendo determinações dos órgãos de controle. A amarela é restrita, tem um raio de pouco mais de 12 quilômetros. Nesta, serão permitidos apenas voos transportando chefes de Estado e governo, delegações e personalidades. A área vermelha é proibida, é a que fica mais próxima aos estádios, com um raio de pouco mais de 7 quilômetros. Nela, apenas aeronaves da FAB, Polícia Militar e ambulâncias aéreas. Se algum avião sem autorização entrar nas áreas restritas, caças da base aérea vão interceptar a aeronave. O espaço aéreo ficará fechado 1 hora antes da partida, durante o jogo e mais 3 horas após o fim da partida. Ou seja, uma exclusão que vai durar 5 horas e meia. 25 aeroportos do Brasil estão dentro desse esquema de segurança. Entre eles, o de Manaus, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Aqui a novidade tem deixado passageiros antecipadamente insatisfeitos. Vou ficar um pouco revoltado. Eu vou achar um pouquinho ruim do meu pouso ser, talvez eu tenha até um compromisso que eu não posso adiar. E aí por isso, por causa do jogo, eu acabo sendo impedido de aterrissar no horário que eu tinha que aterrissar, né? Eu gosto muito de futebol, mas na hora certa. De uma vez que atrapalha a minha vida, eu detesto. E eu ia ficar super indignado. A Infraero ainda não sabe informar o número de voos que serão remanejados ou cancelados durante os Jogos da Copa, mas divulgou o número de operações entre pousos e decolagens em dias normais, durante o mesmo período que o espaço aéreo deve ficar fechado. Foi possível tirar uma média. Cerca de 103 operações serão afetadas e 5.580 pessoas serão prejudicadas. E isso deve piorar. As companhias aéreas continuam a vender passagens. Nesse guichê de uma agência de viagem, pergunto ao atendente se existe um voo que sai de Manaus com destino ao Rio de Janeiro no dia 14 de junho, pela parte da noite. O da Azul vai sair daqui às 10h30, vai chegar em Campinas mais 3h30, e vai sair de lá só 8 horas para chegar no Rio mais 9h11. Tá 911. Só para lembrar que neste dia e durante este horário estarão jogando em Manaus, Inglaterra e Itália. E a situação se repete. Agora eu vou buscar na internet uma passagem aérea no dia 18/6, às 18 horas, quando aqui em Manaus entrarão em campo Croácia e Camarões. Bora ver se a companhia aérea está disponibilizando essas passagens? Sim, disponibiliza, e por um preço bastante elevado. O horário do voo continua conflitando com o período em que o espaço aéreo estará fechado. Esse empresário, que é membro da Associação Brasileira de Agências de Viagens, diz que as empresas do setor ainda não foram comunicadas sobre o assunto. Nós soubemos apenas notícias que saíram nos jornais, rádio, mas isso gerou uma preocupação muito grande de pessoas que há mais de 5, 6 meses atrás já adquiriram suas passagens, preocupados com esse período. Essas pessoas ligaram, mas por enquanto é uma preocupação que eu imagino ser até justificável. Donos de hotéis também podem ter prejuízos. Nós, da hotelaria, esperamos que essas autoridades remanejem esses horários desses voos, que sejam complementados em outros horários que tenham essa tela e que tenham essa oportunidade de tempo
para que seja colocado e que não dê prejuízo nem para os passageiros e nem para a rede hoteleira. No caso da capital amazonense, os aeroportos que poderão dar suporte se rotas de voos sofrerem alterações são o aeroporto de Tefé, no Amazonas, o aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, o aeroporto de Santarém e Belém, no Pará, e o aeroporto de Boa Vista, em Roraima. Em nota, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, diz que as restrições do espaço aéreo terão impacto mínimo, menos de 1%. Ela ainda afirma que voos extras estão programados e que ninguém deixará de ser atendido. E quem depende de avião espera que isso não se transforme em caos em plena Copa do Mundo. Vai ser muito prejudicado o trabalhador, que às vezes não tem nada a ver com a Copa, né? Eu sou Luísa Simões, Record News, a líder em notícias.